soberano Deus, nós intercedemos, Senhor, com o coração grato, principalmente, ó Pai, a começar, ó Deus querido, pela Tua graça e misericórdia derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Se nós até aqui chegamos, foi debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua permissão, Senhor. Porventura, aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor também os traga em paz e segurança, e aqueles que, por algum outro motivo, não estão aqui, que o Senhor também possa guardá-los, para que também estejam, Pai, conosco. Ó Pai, que o Senhor possa continuar quebrantando os nossos corações, assim como o Senhor já tem falado conosco, nos edificado, ó Pai, através da escola bíblica, nós te pedimos agora também, Senhor, que o Senhor, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor, que o Senhor seja exaltado, adorado, glorificado, Senhor, através, ó Deus querido, daquilo que nós vamos também, ó Deus querido, aqui celebrar missões, ó Deus, abençoe também desde já a vida da missionária, da Márcia, que está aqui conosco, ó Deus querido, para nos abençoar, que também o Senhor continue abençoando poderosamente a vida da Tua serva, Senhor. Deus, nos conduza durante essa manhã, que possa ser uma oportunidade, ó Pai, de nós estarmos entregando tudo aquilo que nós te cultuamos durante a semana, bem como também iniciando essa nova semana, Deus querido, também da mesma forma, ó Pai. Que o Senhor possa nos conduzir nesse sentido, no mesmo propósito, na mesma missão, Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Lá em Filipenses, eu pedi para os meninos abrirem, Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Hoje a nossa aula na EBD dos jovens e dos adolescentes falou também sobre missões, né? Estamos falando muito sobre missões. Hoje nós temos aqui a irmã aqui conosco também, né, nos apoiando, missionária, que também estará compartilhando também daquilo que Deus tem feito, mas nós precisamos entender, entre outras coisas, e para nós, isso é um direcionamento para as nossas vidas, a entendermos que nós, enquanto cristãos, temos isso como, e devemos ter isso como um propósito e como missão das nossas vidas. O texto diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós cremos nisso, amém? Amém. Nós precisamos agora também e sempre proclamar, para que as pessoas também adorem o nome de Jesus. Tenham isso em mente e também tenham isso como missão. Vamos ficar de pé? Vamos estar adorando a Deus, proclamando isso que nós acabamos de ler também através das Escrituras. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos,
esse nome que nós adoramos, amém? Amém. A igreja pode se sentar. Temos agora nosso momento missionário, chamar os jovens que estarão conduzindo. Alguns já estão aqui, então não preciso chamá-los, só os que não estão. Então, por favor. Bom dia, igreja. Bom dia. Nós, jovens, hoje, nós vamos falar um pouquinho de missões, nós vamos falar sobre ocupar os vazios nos meios urbanos e movimentados, né? Vocês sabem o que é a palavra secularização? Alguém se arrisca a falar? O que é secularização? É tornar secular, tornar mundano. E, infelizmente, é isso que torna a indiferença em relação à fé das pessoas, porque são tantas vozes, são tantas filosofias, são tantas distrações que a gente tem no meio desse nosso meio urbano, que é a nossa cidade, onde a gente vive, né? Movimentada, e a gente acaba não entendendo que precisamos de Deus. Muitas pessoas não entendem que precisam de Deus por conta dessa nossa rotina que nós temos. E, por isso, nós devemos ser intencionais no nosso evangelismo, para que a gente crie igrejas com ambiente acolhedor, com linguagem acessível e também, né, um impacto profundo no meio dessas pessoas. E assim como a Admila disse, uma palavra que define bem é a intencionalidade, tanto no evangelismo quanto no treinamento e a capacitação da própria igreja, do pastor, dos membros, porque cada cidade, cada local, cada região, ela tem determinadas necessidades. Então, tem cidades que são conhecidas por serem violentas, tem cidades que têm um ritmo muito agitado, como o de São Paulo, tem cidades onde a população é muito ansiosa, ou outros fatores, né, os vícios, então, a solidão. Então, a capacitação ela precisa ser de acordo com a necessidade daquela população. Então, por isso, a palavra que define bem é intencionalidade. A intencionalidade, inclusive, no treinamento. E assim como os apóstolos, né, antigamente, eles levaram o evangelho para as nações, as grandes metrópoles, nós também precisamos fazer o mesmo. Eles são carentes também, né, do amor de Cristo. E aí, vindo nessa mesma linha de suprir as carências nas cidades que não têm igreja batista, foi criado o projeto Renove, que é um projeto que visa criar uma igreja em Jaú Paulista, que já tem, e em Lençóis Paulista, e mais 7 cidades que estão ali na região, para realmente suprir essa carência que tem de igrejas batistas, poder modificar o ambiente. Esse está sendo um projeto que já está sendo colocado em prática, que já tem ali um alcance grande das pessoas, as pessoas já conhecem o meio batista por conta desse projeto, mas aí ele atua em vários lugares lá dentro da cidade, né? Vários projetos. E esse projeto é liderado pelo Luciano e Manuele Costa, e eles têm uma parceria também com Missões Nacionais e também com a Convenção Batista. Esse projeto, ele opera na Igreja Mãe, onde tudo aconteceu, que foi a Igreja Brooklyn, que fica em São Paulo. O projeto Renove, ele é em Jaú, em São Paulo, e esse projeto ele consiste em basicamente formar pessoas para sair evangelizando e formando pessoas. Nas imagens mostra eles dando palestras sobre como evangelizar nas ruas. Vai passando, Eduardo. Aí aqui na igreja, onde eles colocam um panfleto dizendo para você entrar, adorar e sair para servir, que é basicamente você sair para evangelizar nas ruas. Aqui é o projeto, onde eles, como eu já expliquei, eles utilizam para formar pessoas para sair evangelizando nas ruas. Aí o Missão Renove, ele basicamente é isso. Vai passando, Eduardo, as imagens. Aqui é uma palestra, aqui eles já estavam indo para as ruas nesse dia. Eles colocaram pessoas para sair nas ruas evangelizando, não tanto na cidade quanto nos bairros. Aí está a legenda, se vocês quiserem saber mais sobre, entrem no site deles, é bem interessante. É isso.
Amém. Esse foi a apresentação do Projeto Renove. E que nós, como igreja, possamos também fazer a nossa parte, né, de ocupar os vazios também dos nossos bancos, mas também dos outros lugares que precisam do Evangelho. Agora a gente vai falar nosso tema aí, divisa. Pode colocar. A gente já vai ficar de pé já, para a gente depois já cantar a nossa música de missões. Será que a gente vai ter que falar de cor hoje de novo? Eu acho que talvez a gente fale de cor. É? A gente espera um pouquinho. Vamos de cor? Vamos de cor então, hein? Quem não lembra pode olhar para os lados. Tá na camiseta aqui também. O tema. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Minha pátria para Cristo. O texto, a divisa. E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. 13:1b. 13b1. Amém? O Riquelme vai orar para nós. Orar já pelos dízimos e ofertas Senhor, também. meu Deus, abençoe mais um dia, que a gente possa sair daqui renovado com o ensinamento que a gente já teve, com a palestra que a gente já teve, que o Senhor possa trazer sabedoria para todos nós, para a gente aprender mais e mais nesse dia. Amém. E eu oro pelas ofertas também, que o Senhor abençoe as ofertas. É isso. Amém. Amém. Bem, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas também podem estar celebrando e contribuindo também desta forma. Frutos da graça, e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando a sua volta. Vivemos para Jesus. Eu vou. O Cristo continua. Eu vou. O Cristo vou avançar. Do norte ao sul vai brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando a sua volta. Vivemos para Jesus. Eu vou. O Cristo continua. Eu vou. O Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Eu vou, por Cristo continua. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus.
pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Glória a Deus. Amém? A igreja pode se sentar? Amém. Graça e paz, amados. Hoje as crianças não vieram, mas vocês também me surpreenderam com mais uma semana com os textos bíblicos? Não fui surpreendido. Amém, sem problemas, amados. Queria só dar os avisos da nossa semana. Na terça-feira nós temos a reunião de oração e logo após a reunião de oração nós temos a reunião com os ministérios da igreja, para que a gente possa estar tanto tendo, né, gente, me ajuda de novo com a palavra para feedback. O retorno, obrigado, Marcelo. Essa mania que a gente tem de falar o retorno daquilo que a gente fez esse ano e o alinhamento para a gente estar fazendo ano que vem. E para isso, amados, eu quero chamar todos os integrantes de ministérios, toda a diretoria da igreja, tá? Todos, sem exceção. E você, se Deus tem falado com você sobre algum ministério, sobre algo que você deseja fazer na igreja, geralmente, como que Deus faz isso com você? Ele começa a te mostrar coisas que estão faltando, coisas que estão precisando serem organizadas, ajudadas. E o Espírito Santo, eu não gosto muito dessa palavra, mas a carne, ele faz isso mesmo, ele incomoda a nossa carne e faz a gente pegar e falar assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Você também está mais do que convidado. Venha assumir o seu lugar no reino de Deus, naquilo que Deus quer fazer para você na terça-feira. Quarta-feira, nós temos as nossas células. Amém. Amados, é a última célula nas casas no ano. Mas eu tenho uma surpresa. Na outra semana, sem ser essa, a gente vai fazer uma festona aqui, uma super célula, com todas as células juntas, para a gente pegar e se despedir com muita alegria, com muita comunhão, todo mundo junto aqui na igreja. Amém? Não se esqueçam disso. Então, não faltem essa célula e marca lá na tua agenda para a semana que vem, para não faltar por nada na nossa super célula, a última do ano. E no domingo nós teremos o nosso culto de ceia, nosso culto especial, encerrando os propósitos para o ano. Lembra qual que era o propósito do ano? Consagre ao Senhor tudo que você tem feito. Cumprindo o propósito de Deus. A gente já está encerrando. Sabe qual que vai ser o tema? Celebrando o propósito cumprido. Amém? E vamos estar fazendo a nossa ceia, vai ser bênção. Então, marca na tua agenda, não deixa por nada, não deixa aquele parente chegar para você no sábado à noite, falar que tem um churrasco, e você pegar e trocar o melhor de Deus por uma carninha, às vezes, dura, né? Não faz isso não, gente. Às vezes para arrancar no dente assim. Se for bem amigo, ele vai falar assim, eu te espero, meu irmão, eu te amo tanto. Chega aqui que eu vou guardar um pratinho para você. Ontem eu cheguei, era quase 11 horas de casa, daqui da igreja em casa. Meus 2 hamburguinhos estavam guardados lá. Tá vendo? Porque o pessoal me ama. É assim que funciona, pessoal. E, amados, só mais um
aviso que eu gostaria de dar, como a Admila pegou e disse aqui, realmente, né, a gente precisa orar pelas cadeiras vazias da nossa igreja, mas a gente precisa orar pelo reino de Deus em todos os lugares. A gente precisa se preocupar com a nossa igreja, mas precisamos também se preocupar com os outros lugares. Eu já avisei a diretoria, a partir de hoje, eu estou como interino também não, porque aqui eu sou pastor, né? Eu estou como interino na Igreja Batista do Jardim Rio Branco. Então, que os irmãos estejam orando para que Deus possa estar, primeiro, abençoando o pastor nessa tarefa, porque não é fácil, e, em segundo lugar, que esteja abençoando aquela igreja para que a gente possa encontrar um bom pastor, para que possa levar os trabalhos lá da forma que Deus quer, para que o reino possa prosseguir. Então, eu conto com as orações da igreja. Primeiro, para estar ajudando o pastor, que agora o pastor está com 3 empregos. Falei que agora eu sou o pai do Cris, né? Tá complicado, mas Deus vai dar graça, porque quando a gente se coloca à disposição, Deus sempre abençoa. Então, esteja orando por aquela igreja, pelo final de ano. Já pensou vocês estarem aqui final de ano sem pastor? Lá eles estão. Então, que a gente possa estar abençoando eles lá e que no começo do ano possa estar já bem encaminhado a sucessão pastoral para aquela igreja que a gente já ama, em nome de Jesus. Amém? Agora, pode chamar missionária? Arthur quer falar? Arthur tem uma sede, rapaz, depois do... Ainda bem que ele toma bastante água. Vem cá, missionária. Já que você chegou de surpresa hoje para mim, em brincadeira, tá? É a zoeira. Ontem que a gente falou, ela chegou para mim e falou assim, pastor, amanhã eu estou lá, né? Daí eu fiquei olhando assim para ela. Ela falou assim, o senhor sabe que eu vou lá, né, pastor? Aí eu falei assim, Márcia, sabia que ia um missionário. Não sabia que era você, mas fica tranquila, que bênção que é você, que bom que é você. Daí ela me contou a história de uma vez que ela foi chamada para ir numa igreja e já tinha um outro pregador também. Aí eu falei, nossa, aí tá difícil. Não, mas a gente sabia, hoje é o encerramento do nosso culto de missões, então hoje é muito bom a gente falar sobre missões, para que a gente possa estar encerrando, né, e começando as comemorações do final de ano com aquilo que é uma marca da nossa igreja, que é missões. Amém? Então, eu gostaria que todos estivessem orando aqui. Eu fico meio longe da Márcia, senão ela se sente mal aqui perto de mim. Pai, no nome de Jesus, Senhor, quero pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa missionária, Pai. Esteja abençoando todo o trabalho que ela e o marido dela têm feito lá na Cristolândia, Senhor. Cuidando de tantas pessoas que realmente, Senhor, precisam do Senhor em primeiro lugar. E segundo, precisam de um ambiente onde eles possam perceber e ter a esperança de que terão a sua vida transformada, Senhor. Continua abençoando ela, Senhor. E que nós, como igreja, como povo batista, possamos abençoar essa pequena parte do reino de Deus, da qual ela está tomando conta. Esse propósito que o Senhor colocou na vida dela, Senhor. A abençoa, que ela possa falar e possa entrar nas nossas mentes e nos nossos corações. Tanto o desejo de ajudar, quanto o amor por missões e cuidar de pessoas, Pai. Eu peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, assim, agora é 11h05. Até umas 5 para 1 o pessoal está aqui. Depois, geralmente, eles ficam com cara de fome. Bem, eu cumprimento a amada igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Gente, quando eu estava sentada ali olhando esse púlpito, eu fiquei tão feliz. Porque eu chego, geralmente, os púlpitos batem aqui, assim, né? E aí eu viro, mas enfim... Gente, como eu estou feliz de estar aqui na Igreja Batista Nova Sião, porque acredito que fazem uns 10 anos que eu estive aqui. Por quê? Ficamos fora do litoral, eu vou explicar. Pode passar o próximo slide? É eu que passo? Ah, é?
nós ficamos, Paulo e eu ficamos fora do litoral durante 8 anos. 7 anos fora do litoral. E nós somos missionários dos batistas brasileiros, ou seja, somos missionários dessa igreja. E, rapidamente, eu vou falar o que aconteceu nesses 7 anos, que até encontrei o pastor, assim, eu acho que eu tive aqui, o pastor já estava como pastor, estava... 5 anos? Não, então, porque eu fiquei exatamente, nós ficamos 7 anos fora. De repente, eu vim aqui, eu não lembro, fazer alguma coisa, e estava aqui, né? Mas, enfim, nós ficamos 7 anos fora do litoral. Eu acho que foi nesse intervalo aí. Em 2017, Paulo Salgado, né? O meu esposo, hoje ele está lá na Cristolândia, à noite ele está pregando na CIB de Peruíbe, e hoje ele está ali com o grupo dos acolhidos. Hoje nós estamos cuidando, através dessa igreja, de 23 homens ali. Estão para entrar mais 2, ainda antes do final do ano, e vai completar a quantidade de que comporta a unidade de 25 homens. Mas, em 2017, nós recebemos uma ligação e fomos convocados a trabalhar na Cracolândia, em São Paulo. Nós estávamos aqui na Cristolândia Praia Grande e nós fomos para a Cracolândia em fevereiro de 2017, trabalhando lá na Missão São Paulo. Ali nós ficamos um ano inteiro. Nesse interim sai pastor Humberto Machado e entra pastor Elbio. O pastor Elbio chegou no meio do ano e nós ficamos desde fevereiro e ficamos com ele até o final do ano. Naquele tempo, antes disso, nós abrimos Cristolândia Santos, abrimos Cristolândia Praia Grande, e nesse ano de 2017, que nós ficamos em São Paulo, abrimos também Cristolândia Parelheiros. Ficamos lá esse ano, pastor Elbio assume a coordenação do Estado, nós ficamos como interinos na coordenação do Estado durante esse ano, pastor Elbio assume, voltamos para a Praia Grande. De repente, a gente recebe uma outra ligação, pastor, recebemos uma outra ligação, nos convocando para formatar a Cristolândia em Curitiba. Em Curitiba, a Cristolândia existia há 8 meses, mas estava com um formato diferente de Cristolândia. A PIB de Curitiba pediu à Junta de Missões Regionais se podia mandar um casal de missionário para lá, e nos convocaram de novo. Recebemos e falaram assim, olha, fizeram uma videochamada comigo e Paulo, e falamos assim, olha, vocês não querem ir para lá, formatar aquela unidade, etc, etc. Eu falei assim, tudo bem, vamos orar. Aí falaram assim, olha, mas vocês não podem demorar muito com a oração, não. Eu assim, por quê? Isso era dia 15 de abril de 2019. 15 de abril de 2019. Só que vocês não podem demorar muito, não. Assim, por quê? Porque vocês têm que estar lá dia 30. Então, nós tínhamos 15 dias para mudar de cidade, de estado. Um clima que, 9 de julho de 2019, fez -3 às 9 horas da manhã, com sol a pico. Você imagina a gente saindo do litoral, a gente tinha que decidir. Eu falei, então nos dá 2 dias para orar. E naqueles 2 dias, oramos o primeiro dia, no segundo dia que nós fomos orar, recebo uma ligação, e a gente pedindo, Deus, é para a gente ir ou não? O que o Senhor tem para a gente em Curitiba? Recebo uma ligação no segundo dia de oração de um pastor que fazia uns 3 anos que não me ligava, não fazia contato comigo, e nos liga e pergunta assim, missionária, eu estou precisando de uma vaga na Cristolândia, você tem uma vaga aí para a gente? Eu falei, claro, pastor, pode mandar aqui, providencia os documentos, a gente acolhe aqui na Praia Grande. E ele falou assim, não, mas não é em Praia Grande, não, é em Curitiba. Então, aquele pastor que fazia 3 anos que não nos ligavam, não pedia nenhuma vaga, nós pedindo a confirmação de Deus, se era para a gente ir para Curitiba ou não, recebemos uma ligação justamente para nós, que essa vaga era em Curitiba. Aí nós entendemos que éramos ir para lá. Fomos para lá, era para ficar 3 anos apenas, ficamos 2 por conta da pandemia. Fizemos o que tinha que fazer, formatamos, inclusive voltamos o ano passado lá, tudo que a gente tinha implantado, até os cartazes, eles mantiveram tudo, coisa linda, linda, linda mesmo. Voltamos para cá. De repente, nós voltamos já no final da pandemia, recebemos uma outra ligação. Era para, se nós queríamos abrir uma Cristolândia em Cuiabá, só que era para ficar 1 ano só. Fomos até Cuiabá, conhecemos o espaço, como era para ficar 1 ano só, não vamos levar mudança. Chegamos lá, tínhamos uns 30, 40 dias que éramos para ir. De repente, surge Vila Minha Pátria.
Aí recebemos uma ligação também, aliás, nesse dia recebemos uma visita, e ali fizeram o convite, já que a gente ia ficar 30 dias para ir para Cuiabá, se nós não queríamos, nesses 30 dias, ajudar a Vila Minha Pátria, somente por 30 dias. E ali ficamos 1 ano e meio. De repente, estávamos à Vila Minha Pátria, recebemos uma ligação, Fabíola Molula era a nossa coordenadora, nos liga, olha, a junta está querendo que vocês façam um trabalho na Cristolândia, Campo Grande, Rio de Janeiro, só por 90 dias. Fomos lá, ficamos 6 meses. E depois nós retornamos. Isso tudo foram 7 anos. Por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro que eu sou missionária dessa igreja. Se eu sou missionária dos batistas brasileiros, eu sou missionária da Igreja Batista Nova Sião. E segundo, vocês saberem onde os missionários de vocês andam, né? Porque, afinal de contas, vocês ofertam, vocês fazem pão, aonde eles andam, por onde que eles estão andando. E a última informação. Gente, eu queria esse grupo aqui de jovem comigo, viu? Se está caminhando comigo, gente, a gente ia ganhar esse Brasil para Jesus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque daqui 3 anos eu faço 70 anos. E se Deus está levantando idosos para fazer a obra dele, acredito que muita juventude está um pouco quieta no seu canto. Deus está esperando você, jovem. Não é o pastor que tem que encher os bancos da igreja, ele tem apenas que cuidar. É a igreja que tem que ir. Isso também não só para os jovens, mas para os idosos. Eu estou vendo aqui alguns de cabelinho branco. Os meus cabelos não estão brancos porque eu pinto. Mas é igualzinho de vocês. Para você também, que acha que não tem mais nada para fazer porque chegou a idade. Tem muita coisa, meus irmãos, que você pode fazer. Deus está usando todos porque Ele está voltando. Jesus está voltando e está usando todos. Então, Ele quer usar os jovens, Ele quer usar os idosos. Ele só está esperando, Ele não precisa de nós para nada. Mas Ele conta com cada um de nós. Jesus está voltando. E o nome de Cristo precisa ser, e o reino precisa ser divulgado. Alguém precisa falar. A resposta do mundo lá fora está aqui dentro, na Igreja Batista Nova Sião. Esse bairro, essa cidade, esse estado, como Renove, está precisando de jovens, homens e mulheres, que se desvincule das coisas que os prendem, para pregar o evangelho que salva e liberta. Amém? Minha pátria para Cristo. Olha só, eu acredito que o irmão Arthur já tenha falado bastante disso. Tem luzinha? Não? No meio? Bom, mas vamos lá. Eu acredito que o Arthur já tenha falado sobre isso bastante, né? Já falou, né, Arthur? Essa quantidade de, né? Vou só passar rapidinho. Hoje nós somos 1.164 missionários. No campo lá, 1.163, uma está aqui com vocês. Temos 636 missionários radicais, 43 unidades de Cristolândia, mas eu queria falar uma coisa para você sobre as Cristolândias. A Cristolândia, é do meio aqui? Tá. Gente, Cristolândia tem muita gente, aqui ó, tem muita gente que não sabe. Vocês sabem quais são os tipos de Cristolândias que existem? Nós temos Cristolândia masculina, onde eu e Paulo somos gestores, da Cristolândia masculina em Praia Grande, um campo missionário pertinho de você, e convoca essa igreja, convida essa igreja a nos visitar, marcar, irmos lá um sábado à tarde com a juventude daqui, conhecer um pouco mais de perto, ouvir os testemunhos, para você ver o que você como igreja tem feito. Mas nós temos dentro dessas 43 Cristolândias, nós temos a Cristolândia Sonho de Mãe. Quem já ouviu falar de Cristolândia Sonho de Mãe aqui? Levanta a mão. Olha só temos um irmão. Gente, olha só o que a tua igreja está fazendo, essa igreja está fazendo, o pastor ele nem sabe. Cristolândia Sonho de Mãe é uma das Cristolândias que ela acolhe mães
com até 3 filhos. Ela acolhe mães em situação de drogadição, grávida, e pode ter até 3 filhos junto com ela, menores de 12 anos. Com isso, nós vamos cuidar da drogadição dessa mãe e não vamos afastar ela dos filhos, porque muitas mães, nós somos mães, nós sabemos, a única, graças a Deus, que nós não temos problema com drogas, mas as mães, quando estão lúcidas, elas pensam nos filhos, e muitas não vão ser acolhidas porque não tem com quem deixar seus filhos. Então, dentre essas 43, nós temos 3 unidades no Brasil, uma no Rio de Janeiro, uma em Curitiba e uma no Espírito Santo, que acolhe mulheres com até 3 crianças. Acredito que seja um dos maiores projetos desafiadores que temos, porque é uma casa onde nós cuidamos da mãe, levamos a criança para a escola, levamos a criança para o pediatra. É isso que nós fazemos. E essa igreja tem participado disso em todas as vezes que ela ora e que ela envia as ofertas missionárias, seja através da campanha, seja através do PAN. Então, dentre essas 43 Cristolândias, nós temos 3 sonhos de mãe. Temos 2 barcos, nós temos 356 projetos de plantação de igreja, 3 carretas. Sabe como as carretas têm sido importantes, inclusive nos SOS, agora elas estão lá no Rio Grande do Iguaçu, né? Não, Rio Grande do Iguaçu não, Rio Bonito do Iguaçu. Estamos lá com a nossa lavanderia, estamos lá com os nossos consultórios. Já foram atendidos esses números até junho de 2025, 1.061 refugiados foram acolhidos por essa igreja. Sobre os refugiados, eu vou falar brevemente. Nesse 1 ano e meio, eu pude ver um trabalho desafiador, pastor. É um trabalho onde 99% são muçulmanos, só Deus faz esse negócio. É um projeto cristão, onde nós acolhemos muçulmanos, e dentro desses tantos muçulmanos que passaram por aí, vários deles se renderam ao Senhor Jesus, se prostraram, e nós sabemos, pastor, e muitos daqui sabem, como é difícil o muçulmano se render aos pés de Jesus, é um milagre. E pastor, nós não podemos lá dentro pregar o evangelho livremente, é uma coisa extraordinária. Nós não podemos, só através, se ele vem nos perguntar, nós respondemos. Não só pelo contexto, e também o refugiado, ele tem proteção, inclusive em várias áreas, e uma delas é sobre isso. Então, nós não podemos imputar a nossa religião a refugiados, porque estamos cuidando deles. Mas eu queria relatar uma coisa para vocês rapidamente. Eu pude ver ali alguns muçulmanos se converterem, mas eu quero falar um só. Eu poderia falar alguns, mas eu gostaria de falar desse. Certo dia, a Vila Minha Pátria é uma grande casa, em torno, já chegamos a receber ali 178 refugiados, são 70 chalés, cada chalé tem uma família, e a escola da cidade, o que a cidade nos proporciona? A saúde pública e a escola para as crianças e o transporte das crianças muçulmanas. No 2º ano já tivemos, até a escola. E os pais levam essas crianças até o ponto de ônibus, que é 400 metros do projeto, e ali as crianças pegam ônibus e vão para a escola. Naquele dia, aquele muçulmano não conseguiu, chegou lá no ponto do ônibus, e o ônibus já tinha passado. A criança volta para o projeto chorando, desde o ponto do ônibus até o restaurante, que anda mais ou menos 1,5 km dentro do projeto. Chegando lá, aquela criança chorava, o pai foi almoçar, porque as crianças que estudam à tarde, elas almoçam antes de todos. Quando ele voltou, já estava no horário do almoço dos adultos, e ele foi almoçar. Entra no restaurante, e aquela criança continuava chorando. Jaqueline, que é a esposa do Abner, que é o professor de português dele, estava servindo a proteína e pergunta: por que a criança chora tanto? O muçulmano responde assim: porque ela queria ir para a escola, perdeu o ônibus. Aí ela fala assim: espera um pouquinho. Abner, que é o professor de português, estava sentado almoçando. Ela sai de trás do balcão onde estava servindo a proteína e vai até o esposo, abaixa e fala para ele o que estava acontecendo. O Abner pega um prato, tampa a comida. É muito importante vocês entenderem isso, a importância e como nós podemos chegar no coração de qualquer um. Ele pega o prato, ele para de almoçar, ele tampa o prato e fala para o muçulmano assim: vamos, eu vou te levar. Põe os dois no carro, leva. Na volta, aquele muçulmano pergunta: por que você fez isso comigo?
Aí ele perguntou assim, fiz o quê? Você parou de comer para levar a minha filha na escola que estava chorando? Ah, eu fiz isso porque Jesus mandou. Aí é diferente. Tete a tete. Separa. Jesus mandou você fazer isso? Mandou. A Bíblia diz que nós temos que cuidar dos estrangeiros. Aonde está escrito isso? Está na Bíblia. Aquele muçulmano falou assim, você pode me dar uma Bíblia em inglês? Posso. 2, 3 dias depois, a Bíblia inglesa estava na mão daquele muçulmano. Aquele muçulmano era formado em 2 universidades. Era um homem que lia muito. Ele era formado, ele dava aula de inglês no Afeganistão. Ele era professor de outra matéria, que eu não me recordo agora, mas o inglês era uma das matérias, formado em letras, né? E ele lia rápido, uma pessoa que tem uma boa cultura. 10 dias depois, 15 dias depois, ele aparece e fala assim, agora eu sou um de vocês. Como assim? Agora você é um de vocês? Agora eu sou cristão. Como você descobriu isso? Eu descobri lendo a Bíblia. Eu descobri lendo a Bíblia e agora eu sou um cristão. Pertinho do Ramadã. Mas como foi isso? Aí ele fala assim, porque eu lendo a Bíblia, eu descobri que o Alcorão, mentira, 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 a Bíblia, verdade, verdade, verdade. Se você me perguntar assim, pastor e igreja, como você resume Vila Minha Pátria? Se você me perguntar, pastor e igreja, como se você me resume Cristolândia? Posso resumir em uma palavra: amor. Porque um povo que ninguém quis, que estava no Afeganistão, eles foram para o Paquistão, foram para o Irã, e chegando ali, eles falaram que um outro testemunho, ele fala assim, eu estive no Irã, mas país vizinho, país irmão, e eles não nos quiseram. Eu tive que atravessar o oceano, chegar num país onde a cultura é diferente, parte geográfica diferente, e religião diferente, vocês nos amaram. Nós pegamos um grupo de homens que ninguém quer, família não quer, ninguém quer, que são os dependentes químicos. Mas nós amamos, porque Jesus nos amou primeiro. Definição de missões, amor. Amor àquele que não está do meu lado sentado no banco. Amor àquele que está na rua e está indo para o inferno. Amor àqueles engravatados que estão no escritório e que acham que dinheiro é tudo. Amor. Porque Jesus nos amou primeiro. E era isso que eu queria mais ou menos falar para você sobre Vila Minha Pátria. Sobre amor. Mais de 1.061 refugiados foram acolhidos por essa igreja. Hoje nós temos mais de 1.000 acolhidos nas Cristolândias, sendo acolhido por essa igreja. Temos barco da Amazônia, nós temos as carretas. Hoje, essa igreja está lá no Rio Bonito do Iguaçu, porque vocês amam. Amor. Mais de 2.800 voluntários em capelania escolar. Quanto mais capelania escolar, menos Cristolândia teremos, né, pastor? Quanto mais capelania escolar, menos Cristolândia teremos, menos presidiários teremos, porque precisamos pregar o amor de Cristo nas escolas. 3 unidades de acolhimento institucional para crianças e temos 16 projetos entre os não alcançados, incluindo também os ciganos. Amém, igreja? Ainda muitíssima terra a ser conquistada, é o tema, já falamos. Nós temos o Radical Brasil. Hoje nós temos muitas... Deixa eu voltar. Vai para frente, vai para trás. Para voltar aqui, volta aí para mim, por favor, no Radical. Vê se consegue. Isso aí. Radical Brasil é um projeto missionário para jovens entre 18 e 35 anos que querem dar 1 ano da sua vida para algum projeto missionário. Você trabalha 1 ano inteiro, seja na Cristolândia, seja na Vila, seja na Amazônia, seja com os ribeirinhos, seja onde for, e agora em dezembro deve abrir inscrições para o ano que vem. Se você estiver interessado, entre 18 e 35 anos, é muito interessante, pastor, que um jovem desse, eu tenho um filho só que hoje tem 38 anos, se eu soubesse disso, quando ele tinha 18, eu não tinha mandado ele para a faculdade primeiro, tá? Ele fez faculdade pública, né? Não, eu teria primeiro mandado ele para o projeto missionário,
que aí daria tempo até dele escolher exatamente qual é a profissão que quer, vem fortalecido de um campo, porque ele vai ter uma vivência um ano inteiro, e aí depois ele pode encarar as faculdades que estão engolindo os nossos universitários. Pense bem, se você tem filhos ainda que está na idade escolar, enviar eles antes do que a faculdade para um projeto missionário. Só tem que ter de 18 até 35 anos. Cristolândia, um lugar de esperança para uma nova vida. Agora eu gostaria de falar com você sobre isso aqui, rapidinho. Você está vendo aqui um quadro? Esse quadro é um dos grandes desafios nossos, pastor e igreja. Esse quadro aqui, você pode estar vendo, aqui, ó, está vendo aqui? A gente pode estar vendo um ali de vermelho, tem um de vermelho aqui, um homem todo cheio de cobertor, alguns sentados. Eu quero dizer para você que ali naquele bolo, pode ser que tenha um pastor ou um missionário. Um homem que ainda não entregou a vida dele a Jesus, ele vai ser transformado pelo poder do Evangelho e futuramente será um pastor ou missionário. Um grande desafio nós temos, que é isso. O Brasil atualmente é o maior consumidor de crack do mundo. 20% do consumo global do crack está no Brasil. Já pensou o nosso país ser o primeiro consumidor de crack do mundo? Eu e você, como igreja, estamos fazendo o quê para mudar esse quadro? O Brasil também é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Informações legais, Unifesp. Eu e você precisamos mudar essa história. Aqueles homens que estão aqui, a resposta dele está na minha frente. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, como igreja, mudar essa realidade. Hoje nós somos 43 unidades de Cristolândia do Brasil. Estamos em São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Curitiba. Quase 1.000 homens e mulheres sendo tratados pela Igreja Batista Nova Sião. Quando você faz a oferta da campanha que você manda, você está ajudando a manter não só a Cristolândia, como todos os projetos missionários. Em São Paulo, nós somos 8 unidades. Estamos em Missão, Santana, São Vicente a Feminina, Suzano, Parelheiros, Praia Grande, Piratininga e Presidente Prudente. A única feminina que temos das 8 unidades é São Vicente, fazendo um trabalho extraordinário. O tempo de Cristolândia hoje, só para vocês entenderem, é 1 ano. 1 ano. Então, ele entra ou na missão, ou entra direto na triagem. Praia Grande está fazendo a triagem direto. Então, ele fica 30 dias na triagem. Ele vai para a missão, às vezes ele vai direto para lá, toma o banho, aceita o desafio de ser tratado. Aí depois ele fica 30 dias na triagem. Aqui nós fazemos a triagem também. Nesses 30 dias ele vai entender o que é o projeto. Eu quero, ele vai embora. Depois ele fica mais 6 meses na fase 1. Esse é um projeto, é um período do projeto que nós vamos estar fazendo vínculos familiares, documentação, discipulado. Cristolândia é Jesus de manhã, de tarde e de noite. Não tem como fugir. Ontem eu estava falando com ele sobre Jabes. Oração do homem que tinha tudo, era um homem de dores, um homem que causou dor, e aqueles homens eram semelhantes a Jabes, e se eles dobrarem o joelho, eles podem mudar, porque Cristolândia não é o fim. Cristolândia é um meio. O fim é Jesus. Cristolândia, nós vamos apenas mostrar para ele, ó, você tem que andar nessa direção. Se você andar nessa direção, nem para a direita, nem para a esquerda, você vai conseguir a sua cura. Porque quem vai curar é Jesus. Missionário nenhum vai curar ninguém. Junta de missões nacionais não vai curar ninguém. Quem vai curar é Jesus. E eu e você temos a obrigação de falar para aqueles homens, Jesus pode mudar a tua história. Ali eles ficam exatamente 6 meses, depois 5 meses, na fase 2, é um projeto, o tratamento é 1 ano. Esse é o trilho de Cristolândia. Aí é um tempo, quando ele está na fase 2, já começa na sua reinserção familiar, enfim, muita coisa está acontecendo. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos colocar essas pessoas frente a frente com Jesus. Se não colocar essas pessoas frente a frente com Jesus, nada é possível. E nós vamos estar falando no texto de Marcos 2, de 1 a 12, e vamos falar sobre nunca vimos nada igual. A minha versão é NVI.
eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando. Eu vou tirar foto desse púlpito aqui e eu vou despachar para tudo que é lugar. Gente, olha que púlpito legal. Tem para mim e também tem para mim. É, pastor, que... Tem aqui esse irmão... Quem? Que bênção, gente. Além de tudo bonito, moderno. Olha, que bênção. A gente vai conversar com esse pastor aí, a gente está precisando dos armários lá para que estou. Mas vamos lá, gente. Nunca vimos nada igual, é o que a gente vai falar agora. Tá bom? Marcos 2, de 1 a 12, diz assim: poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração, que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar? Senhor Deus, nós te glorificamos nesta manhã, entregamos esse dia e toda a nossa vida nas tuas mãos. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, visita a igreja do Senhor nesse momento. Visita cada um que está aqui, visita aqueles que não puderam estar, que estão em suas casas. Senhor, toma-nos, Senhor, pelas tuas mãos, a fim de que possamos entender com a tua boa, perfeita vontade para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor quer usar cada um de nós, independente da idade, para que o teu reino seja conhecido, para que Jesus seja aquele, o primeiro entre todos. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, vive está, voltará para buscar a sua igreja depois de ser crucificado. O Senhor Espírito Santo é aquele que nos convence, nos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, Senhor, em nome do teu Filho, visita-nos nesse momento. Fala conosco, aquilo que o Senhor quer para os nossos corações e para as nossas vidas, para essa igreja. Visita, Senhor, a vida do pastor dessa igreja, a sua família, a liderança. Quantos desafios para o ano de 2026. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, mostra a essa igreja que o Senhor quer usá-la poderosamente nesse bairro. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nunca vimos nada igual. Nós vimos o texto, eu vou falar rapidamente sobre o texto, é um texto bem conhecido, já pregado várias vezes, mas nós precisamos entender mais ou menos a questão. Existia um homem paralisado há muitos anos. Jesus entra novamente em Cafarnaum. O povo sabia que Jesus era aquele que operava milagres. E Jesus, nesse momento, para esse grupo, era um grupo que estava interessado em aprender. Eles estavam ali naquela casa e Jesus estava ensinando aquele grupo. Aqueles 4 amigos, sabendo que Jesus estava lá e era aquele que tem operado milagres, eles pensaram com eles: o nosso amigo só tem chance se a gente colocar eles frente a frente a Jesus. E eles chegam na casa. Agora a gente fica imaginando a cena, ele chega naquela casa e aquela multidão não abriu para que eles entrassem. A multidão muitas vezes tem nos impedido de falar de Jesus.
Seja lá na sua faculdade, seja na sua escola, seja no seu emprego, a multidão na nossa frente tem nos impedido de falar com Jesus, de Jesus. E muitas vezes nós não precisamos abrir a Bíblia apenas com a nossa ação, assim como isso tem acontecido na Vila Minha Pátria. O amor tem sido ali na Vila Minha Pátria um ato muito importante, aonde eles vêm e chegam para a gente e perguntam: essa alegria que vocês têm aí, ela é só daqui ou é daqui? Porque a alegria que nós sentimos incomoda muita gente. E eu e você precisamos amar mais, eu e você precisamos sorrir mais, e precisamos abraçar mais. Muitas vezes, pastor, nós como crentes somos carrancudos. Nós chegamos no elevador, não sorrimos, não damos um bom dia. Nós chegamos na nossa empresa, nós não oramos. Nós precisamos ser como Jesus, atrair pessoas, mas para isso a gente precisa estar cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. E nós precisamos colocar pessoas frente a frente com Jesus. E aqueles amigos do paralítico sabiam que só Jesus tinha a solução para aquele moço. E ele vai, imagina eles olhando, imagina a cena, eles procurando, não conseguiam entrar pela porta principal, as janelas também estavam tomadas, não conseguiu, e eles começam a pensar: nós não vamos desistir. Para colocar pessoas frente a frente com Jesus, nós precisamos de criatividade. Não dá tempo de falar para vocês aqui, não vai dar tempo, uma outra hora me convida aí, quem sabe, numa reunião ou numa live. Mas eu quero dizer para você que em 2012 uma família inteira foi salva por conta do Corinthians. E eu sou santista. Eu sou santista. Lembra os jovenzinhos que estavam ali, estavam falando de um time, eu perguntei para o menino: você joga basquete? Aquela camisa, só pode ser alguém que ama basquete, está ali em cima, meu irmãozinho. E aí aí ela perguntou para ele assim: você conhece o time tal? E ele falou do time tal. Eu falei: gente, eu preciso me atualizar. Você precisa estar atualizado. Gente, daqui 3 anos eu vou fazer 70 anos, mas quando saiu esse raio da IA aí, eu já fui fazer aqueles cursos de 3 dias gratuitos, que ele entendeu que era isso. E quero dizer para você que depois daquele curso de 3 dias que eu vi, nos primeiros 10 minutos, Deus falou no meu coração: precisamos ter mais Bíblias impressas. Para você colocar pessoas frente a frente com Jesus, você precisa ter criatividade. Se não tiver, você não vai conseguir. Precisa ter criatividade. E aqueles homens ali, pastor, tiveram criatividade. Eles não pensaram 2 vezes: nós não vamos sair daqui sem botar esse homem frente a frente com Jesus. E deram a volta na casa, e pensaram. E também, pastor, não foi tão simples subir lá no telhado ou abrir um buraco. Eles tinham que saber exatamente qual era o lugar do buraco, eles devem ter medido lá, sei lá, um palmo. Mas ele falou: o buraco tem que ser aqui. Imagina a cena, eles fazem o buraco e eles começam a descer aquele homem. Imagina, todo mundo deve ter tirado o foco de Jesus e começaram a olhar: o que esse pessoal está fazendo? Mas ele teve criatividade, e eles tiveram criatividade e conseguiram colocar aquele homem frente a frente com Jesus. Não tinha como fugir. E quando você está frente a frente com Jesus, meu querido, você imagina, como eu queria, pastor, eu fico imaginando aqueles discípulos reunidos perto de Jesus. O olhar de Jesus devia ser algo maravilhoso, porque o olhar fala muito. Por isso que você tem que abraçar mais, orar mais, sorrir mais. Mesmo que você, nós como crente em Cristo, nós podemos estar numa condição de tristeza pela morte, momento triste, mas a alegria vem do Senhor, é a nossa força. Nós temos que ter alegria para falar e pregar. Ter tristeza tem que ser algo momentâneo. E aqueles homens, além de serem criativos e colocar aquele homem frente a frente com Jesus, eles tiveram fé, porque a Bíblia diz que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: você está curado. Primeiro ele fala da cura espiritual, depois ele fala da cura física, né? Vendo a fé que eles tinham, filho, seus pecados estão perdoados. Aquele paralítico foi lá para ter uma cura física e sai com 2, uma eterna.
Primeiro ele perdoa os pecados e depois ele tem a cura física. Precisamos ter fé. Agora, vindo ali no carro com o meu irmãozinho e o nosso irmão Arthur, eu falando das necessidades da Cristolândia, e precisamos fazer, porque nós conseguimos o alvará de vigilância sanitária, e agora a gente precisa adequar muitas coisas, e eu falei, sabe uma coisa, eu não vou me preocupar com isso, eu vou correr atrás de Jesus, que é o dono desses homens, Ele vai providenciar todas as coisas. Precisamos colocar simplesmente pessoas frente a frente com Jesus, e precisamos simplesmente ter fé. A Cristolândia é um lugar de acolhimento onde a fé é nossa. Quando você contribui para missões, quando você faz a sua oferta de amor, quando você faz a sua contribuição através da parceria missionária com um ou outro missionário, você está ajudando, você está dizendo para o missionário, vai que eu estou contigo. Eu tenho fé que através do trabalho missionário esses homens encontrarão Jesus. Esses homens chegam na Cristolândia totalmente sem esperança. Nós temos um acolhido conosco que ele é bacharel em Direito. Ele foi criado dentro de um orfanato, com 18 anos ele sai e a vida o engole. E ele acaba cometendo crimes, acaba indo para as ruas e acaba parando na Cracolândia, em São Paulo. E ele virou para nós, pastor e igreja, e falou, este lugar, a Cristolândia, foi o melhor lugar que eu já tive para morar. Um homem que estava na rua. Quando eu vejo aqueles homens com as mãos levantadas, adorando a Deus, pastor, meu coração se enche de alegria. E eu não consigo parar de me emocionar. Porque um dia um homem daquele teve uma casa. Um dia uma mãe embalou nos braços como essa criança que estava aqui. E um dia o traficante chegou primeiro. Eu e você como igreja, nós temos que sair na frente. Eu com quase 70 anos, eu tenho trabalhado às vezes 18 horas por dia. E às vezes eu estou me questionando, pastor, porque não está correto isso. Quem fez o sacrifício na cruz foi Jesus. Ele não precisa do meu sacrifício. Mas aonde estão aqueles que dizem que amam a Deus? Vamos dividir um fardo. Pastor aqui vai ser interino de uma outra igreja. E ele falou uma frase, você tem o seu pastor aqui. E aquela igreja que está sem pastor? Aonde estão aqueles que dizem que amam a Deus? O pastor ainda brincou. Eu sou que nem o pai do Cris, 3 empregos. O sacrifício Jesus não pediu para o pastor. Por sacrifício já fez. Mas o pastor, ele sente a empatia de uma igreja que não tem um pastor. E eu louvo a Deus por essa igreja que vai dividir um pouquinho o seu pastor com uma outra igreja. Sabe por quê? Tem muita gente fazendo muito e muitos fazendo pouco. Nós precisamos, a fé é nossa, nós precisamos colocar pessoas frente a frente com Jesus, e quando a gente coloca pessoas frente com Jesus, nós somos transformados. Todo mundo conhece essa história. Quem é que não conhece a Silvia? Mas eu não tenho como falar de Cristolândia sem falar da Silvia. Aquela mulher naquele estado, quem daqui ainda não ouviu falar da Silvia, levanta a mão. Todos já ouviram? Vocês não ouviram falar de Silvia? Vocês que levantaram a mão? Nós temos aqui alguns jovens que não ouviram falar da Silvia. Por isso que nós, como igreja do Senhor, nós somos testemunho vivo. E a gente tem que testemunhar, a gente tem que falar, porque muitos ainda não ouviram falar de Jesus. Ou já ouviram falar de Jesus, mas não como Salvador. Ou ouviram falar de Jesus, mas não como Salvador, e não Senhor, e não Filho de Deus. A Silvia é essa mulher aqui, ó. Essa mulher que estava lá na Cracolândia, em São Paulo. Essa mulher, eu não vou falar o testemunho dela todo aqui, que não vai dar tempo, mas uma mulher que teve uma infância terrível, uma adolescência terrível. Com 17 anos, a Silvia, inclusive, faz parte do cartaz aqui, o irmão apontou ali. Transformar realidades. Minha pátria para Cristo. Essa igreja, quando enviar a sua oferta missionária, vai estar ajudando a tirar Silvias da rua. Outros que vocês vão ver aí da rua. E a Silvia,
com 17 anos vai presa, o irmão, né, da área carcerária, não é isso? Só que Silvia, naquela época, pastor, ela foi presa e foi para uma prisão de adultos, ficou lá, e ela cumpriu a maioridade lá. Eu acho que eles não perceberam o que era, não tinham documento, eu não sei dizer, só que esquecem a Silvia lá por 18 anos, entre processos, sabe como é lento o negócio? Silvia sai. Só que quando a Silvia sai, a família já tinha mudado de lugar, ela já vai atrás da família, não encontra, e Silvia vai parar dentro da... Aliás, Silvia sai de lá e consegue um emprego numa fazenda. Procura a família, não encontra, consegue um emprego numa fazenda, só que essa fazenda embalava crack. Silvia sai de lá, só de embalar, Silvia fica viciada. Aí a Silvia vai parar dentro da Cracolândia, em São Paulo, até que ela é chamada de bruxa da Cracolândia. Mas nós, como Igreja do Senhor, uma menina chamada Fernanda, lá da Cristolândia da Missão, com 18 anos, ela deu 1 ano da vida dela para a Cristolândia, hoje é nossa missionária, trabalha com crianças lá em Tocantins. Ela vai atrás daqueles homens e mulheres na Cracolândia, e ela encontra a Silvia, e ela quer dar um abraço na Silvia, e a Silvia foge dela. Os amarelinhos chegaram na Cracolândia, que nós fazemos aquela inserção ali dentro, e a Silvia fugia, até que um dia ela chegou e falou assim: deixa a gente te ajudar. Lembra, criatividade? Os 4 amigos tiveram criatividade, colocaram o paralítico frente a frente com Jesus, e a vida dele mudou. Fernanda teve criatividade, chegou para a Silvia: deixa eu te ajudar, eu quero te levar para um lugar onde tem um sofá cor-de-rosa. Sofá cor-de-rosa? Aonde você vai me levar tem um sofá cor-de-rosa? Lembra que a Silvia não teve infância, não teve adolescência? Tem mesmo um sofá cor-de-rosa? E tinha. E levaram a Silvia porque tinha um sofá cor-de-rosa. E ali colocamos Silvia frente a frente com Jesus. E quando a gente coloca Silvia frente a frente com Jesus, ela da bruxa da Cracolândia, ele passa a ser princesa de Jesus. Nós precisamos colocar frente a frente com Jesus. Nós só precisamos fazer isso, que quem vai fazer a ação é o Espírito Santo de Deus. E não para por aí. Essa é uma foto da Cristolândia, Praia Grande. Pastor, Cristolândia, Praia Grande, o irmão perguntou para mim se lá a gente tinha estudo da Bíblia, que é um momento. Nós precisamos colocar pessoas frente a frente com Jesus através da palavra que transforma. O irmão perguntou todos os dias. Gente, não vai dar tempo não, mas vocês precisam ir lá. Eu sempre falo que não vai dar tempo, acabo falando, né? Mas não vou falar agora não. Mas é de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E nós colocamos pessoas frente a frente com Jesus através da palavra. E quando eles estão frente a frente com Jesus, eles entendem que são pecadores, aceitam Jesus como suficiente Salvador e querem completar, eles querem se batizar. E ali eles são batizados. Mas eu queria falar um pouquinho do André. O André, meus queridos irmãos, foi um desses meninos que nós tiramos das ruas e cuidamos dele. O André está conosco uns 2 anos e meio. Colocamos André frente a frente com Jesus através da palavra. André se converte. Quem já ouviu falar da história do André? Que levanta a mão. André se converte. André aqui do litoral. André se converte. André se converte. É batizado na Igreja Batista Vila Ema. Só que no dia do batismo, depois de 8 meses em Cristolândia, ele se converte, é batizado, convida mãe, os familiares dele, pai, para ir ao batismo. E a mãe do André, no dia do batismo dele, gente, a mãe dele se converte, só de ver a pregação, a mensagem e a transformação do filho. A mãe do André se converte no dia do batismo e morre no dia seguinte. O André podia ter tomado um baque, um choque. Nós ficamos preocupados com o André como seres humanos falhos que somos. Mas o André reconheceu que aquele dia tinha que ser o dia do batismo, que a mãe dele tinha que ir, que a mãe dele se converteu e que ele vai encontrar com ela na glória.
Quando nós colocamos pessoas frente a frente com Jesus, nós vamos encontrá-los na glória. Não para por aí. Esses aqui vocês já viram? Robert esteve aqui pregando na igreja. Todos viram Robert aqui? Quem não viu Robert aqui, levanta a mão. Todos viram? Então você é rápido. Não vou gastar muito tempo. Robert foi nosso acolhido, tá, pastor? Robert foi nosso acolhido em 2018. Eu e Paulo cuidamos do Robert. Robert teve 34 ocorrências. Quase a gente teve que desligar o Robert. Se fosse eu, já teria se desligado. E Robert, ele já deve ter contado o testemunho dele. E nós colocamos Robert frente a frente com Jesus. E aí, Robert transformado pelo poder do Evangelho. Vocês também viram o próximo. O Eric esteve aqui pregando. Também. Eric, tem outra foto que eu não sei se ele mostrou para vocês. Uma foto que ele tem uma maçã e tem um revólver. Essa eu não coloquei porque ia chocar muito. Mas Robert também. Da Bahia. Colocamos ele frente a frente com Jesus. E hoje ele está pregando. Ele é um dos nossos discipuladores lá. Robert está 7 anos fora das drogas. Eric está 9 anos fora das drogas. Porque um dia colocamos ele frente a frente com Jesus. Colocamos Caio frente a frente com Jesus em 2012. Vocês conhecem Caio? Conhece? O senhor conhece? A igreja conhece Caio? Gente, Caio chegou lá na Cristolândia com a 6ª série. Caio fez o enseja do 1º grau, do 2º grau. Hoje ele é formado em teologia, pós-graduação em história do cristianismo e vai fazer um mestrado numa das faculdades dos Estados Unidos. Acredito que vai fazer via online, não sei se ele vai lá, mas vai fazer. E nós colocamos simplesmente Caio frente a frente com Jesus. Hoje ele é pastor Caio, casado com Hélida, e tem a Priscila como filho. E hoje eles estão trabalhando para alcançar a nossa pátria para Cristo. Viu como as orações e o trabalho, viu meu querido promotor de missões, como o trabalho não é em vão. Você e a igreja têm ajudado a colocar pessoas frente a frente com Jesus. Não tenho vídeo, essa é a minha último testemunho que eu vou dar. Alguns aqui já conhecem o testemunho, mas eu vou contar. E eu e você continuamos colocando pessoas frente a frente com Jesus. Nós precisamos, lembra? Sorrir mais. Precisamos abraçar mais. E precisamos orar a Deus para que nos dê criatividade. Mesmo você não gostando do Corinthians. Quem é corintiano aqui? Levanta a mão. Ah, você é corintiana. Só tem você de corintiano aqui? Tá. Então, Palmeiras, meu Deus. Mas tudo bem, a gente fala isso depois. Mas, enfim, gente, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Você precisa ter antenado tudo que está acontecendo à sua volta. Eu sou mulher. Mas naquela época, eu estava antenada. 2012. O único título que faltava para o Corinthians era Libertador. E ele ganhou a Libertador. Mas essa eu vou deixar, é só um spoiler, vou deixar para depois. E toda aquela família foi salva pelo Senhor Jesus. Criatividade. Criatividade. Das trevas do conhecimento para a luz do saber, Jesus transforma homem para... Aquele homem tinha naquela ocasião ele tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade, a mãe, muito católica, queria que ele fosse padre. E a mãe coloca ele numa escola, num internato de padres. Passaram-se os anos, aquele garoto com 12 anos de idade já fazia missa, coroinha, de Padre Rosário. E aí aquele moço fica acolhido ali, com 12 anos de idade, o irmão mais velho vai até lá e pergunta para os pais se poderia passar um final de semana com a família. Deixaram, e aí leva ele na praia, leva ele para comer um churrasco, e no final do dia pergunta, você nunca teve escolha. Hoje é dia de escolha, você quer voltar para o internato, você quer ficar com a sua família? Claro, ele falou, quero ficar com a minha família. Porque quem queria que ele fosse padre era a mãe. E aí ele vai para a casa da família, e aí matriculam ele numa escola. Uma escola secular.
E lá ele encontra, na escola, um garoto de 13 anos chamado Sidney, da mesma faixa etária, da mesma classe. E aquele garoto de 13 anos convida ele para comer uma feijoada na casa da avó dele. Terminou a aula, vou comer uma feijoada na casa da avó dele. E foi lá, de fato. Foi comer, tinha uma feijoada, só que ele não contou que aquele lugar era um centro espírita de Umbanda. E a avó dele, era a avó dele, mas a avó dele também estava incorporada com o Preto Velho. E pega e dá aquele bolo de comida para ele, ele come a feijoada, coisa e tal, mas no final ela põe a mão na cabeça dele, começa a rezar e fala, aqui é o seu poder, e entrega para ele uma guia preta e branca, e fala, põe no seu bolso, essa guia é o seu poder, não deixa nem a sua mãe tocar. Se tocar, você tem que trazer aqui para mim rezar de novo, para ela voltar a ter o poder. Imagina um garoto de 13 anos. Cheio de poder, acaba se afastando da família, e vai se afastando da família, e vai se afastando da família, daqui a pouco ele sai da Umbanda e vai para o Candomblé, isso já se passaram alguns anos, ele já com 25 anos de idade, só que nesse período ele já jogava búzio, tarô, carta, já fazia sacrifício de animais, mas ele queria o poder a cada dia mais, ele se torna um tricampeão brasileiro de judô. Nesse período, ele entra para dar aula para os filhos dos maçons, e fica ali durante 3 anos dando aula para os filhos dos maçons. E naquele tempo, ele já jogando búzio, aquilo tudo que eu já falei. Num dia, ele vai no vestiário, quando termina a aula, que ele dava aula para os filhos do maçom, um jovem tira o kimono, e atrás está escrito, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Ele pergunta, o que te fortalece? Lembra, ele tinha aquela guia que era o poder, o cara falou assim, automaticamente falou assim, quem é que te fortalece? A pessoa vira para ele, você quer ser o poder? Ora, ele vivia em busca do poder. Você quer ser o poder? Claro que eu quero, que eu preciso fazer. Você tem que fazer um pacto. Aquele homem era satanista, e ele apresenta o satanismo para ele. E ali ele faz ritual de sangue, do seu próprio sangue. Se você encontrar com essa pessoa, você vai ver que no centro da cabeça dele, ele tem cortes, ele tem nos 2 supercílios, tem no queixo e tem no pulso. O pacto satânico foi tudo que pensa, tudo que vê, tudo que fala e tudo que pulsa. E ele se torna um homem muito frio, muito sanguinário, mais ainda do que ele já era. E certo dia ele resolve cometer um delito. Existia uma briga familiar entre que o pai e a mãe deixou uma casa. E ali ele resolve matar a família. Quando ele estava com tudo planejado, a irmã do meio, que era da igreja batista, chega e fala para ele assim, o que está acontecendo? Ele fala assim, hoje eu vou matar o seu sangue. O sangue era o dele mesmo, que era da irmã mais velha. Eu sei que isso é possível. Lembra que eu falei? Abrace mais, sorria mais. E ela fala assim, vamos em casa. Chegando em casa, e nesse interim, ele passa a ser usuário de cocaína. Tudo de ruim acontece, só que ele estava na sujeira, ele não conseguia enxergar e não conseguia cheirar a podridão que se encontrava. Leva para casa, ela começa a falar, sabendo que ele ia cometer um delito, liga para Cristolândia, Rio de Janeiro, e fala, pastor, aquele meu irmão satanista está aqui em casa. Será que a gente não consegue uma vaga para ele? Ele vai cometer um delito, eu preciso tirar ele daqui. Deixa eu falar com ele. Nem sabia se ele ia aceitar ou não. Pega o telefone, eu sei que você é cabra macho. Vem até aqui que eu quero te dar um abraço. Abraço, abraço, abraço. E ele falou assim, eu vou até aí. Alguém que me... Ele falou assim, que ele queria mostrar para ele alguém que amava ele. Quem me ama, ninguém me ama. Eu vou aí, eu quero saber esse negócio. E ele foi. E quando ele chega, aquele pastor, primeira coisa que fez, você é o fulano de tal? Sou. Sobe aqui que eu quero te dar o abraço que eu te prometi. E quando ele sobe, que ele dá um abraço. Aquele não era um abraço comum. Era um abraço marcado por Jesus. E aquele homem se rende diante de Jesus por conta de um abraço. E se torna um cristão. Se converte. Passa 2 anos na Cristolândia, Rio de Janeiro. Esse homem
Paulo César Salgado de Oliveira é o meu marido hoje e o seu missionário. Aí, voltando. Põe lá de novo, meu filho, o último slide. Aí foi o dia que ele, culto de gratidão a Deus, um seminário, culto de gratidão a Deus na Vila Ema, por ele ter concluído o seminário teológico. Demorou quase 10 anos para ele terminar. Lembra, 7 anos a gente viajando para cima e para baixo. Entrou pandemia. Ele vai fazer o concílio ano que vem, pastor. Um abraço. E eu fiz uma pesquisa na internet. Se você vai pesquisar lá na internet, aparece Paulo como ex-satanista convertido ao Senhor Jesus. E, pastor, eu fiz uma pesquisa ali, pesquisando, tem outros satanistas que se converteram. Pelo menos eu encontrei mais 2 que se converteram com um abraço. Eu e você. Desde o início eu falei, precisamos sorrir mais, abraçar mais. Independente da circunstância que estejamos, se estejamos naquele momento triste, por uma perda familiar, conflito familiar, uma doença, mas a alegria tem que fazer parte da sua vida. Também não tenho tempo, mas eu poderia contar para vocês o que aconteceu comigo em 2005. E teve um dia, nesse conflito que eu tive em 2005, que eu falei com Deus, que Deus é o Senhor, que mesmo no momento dessa tormenta em que passo, tem uma alegria que sai do meu peito tão grande que chega a arder. Eu e você precisamos viver mais com Jesus. Eu e você precisamos ter um relacionamento melhor com Jesus. Eu e você precisamos querer que o meu irmão tenha o mesmo encontro que nós tivemos com Jesus. A resposta para aqueles homens que estão nas ruas, para os satanistas, para os umbandistas, para todos aqueles que vivem na escuridão, a resposta está aqui na minha frente. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A resposta está em mim. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e quero te bendizer, porque o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, porque um dia o Senhor nos deixou ser encontrado por Ti, Pai. Senhor, que nós possamos caminhar olhando para os céus e sabendo que vem de lá o socorro. Eu não sei como os meus irmãos estão aqui nesta manhã. Talvez alguém esteja entristecido com alguma situação difícil para resolver amanhã. Mas que eles tenham fé e se coloque diante de Ti e olhe para o céu para saber que de lá vem o socorro. Visita essa igreja. Uma igreja tão bonita. Visita a vida deste pastor, Senhor, que está se dividindo com a família e com a igreja para socorrer uma outra igreja. Levanta, Senhor, seja no litoral, seja em São Paulo, alguém que ame vidas como esse pastor tem amado. Assim como o Senhor colocou no coração desse pastor o desejo de ajudar, de empatia. Enche a tua igreja hoje com a empatia do amor. Visita essa igreja, que essa igreja possa ser a maior apoiadora desse pastor aqui nesse tempo. Visita a família dele, que a família e os filhos possam apoiar, dobrar o joelho pelo seu pai e pelo seu esposo. E que a igreja possa amar a cada dia mais o seu pastor. Que essa igreja possa amar a cada dia aquele irmãozinho que não está aqui hoje. Que nós possamos juntos ir atrás daqueles que se perderam. Que essa igreja faça a maior e melhor campanha de missões de todos os tempos, porque os recursos encaminhados serão para alcançar pessoas no Brasil inteiro. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais, a sorrir mais, a abraçar mais, porque nós não sabemos se aquele sorriso ou aquele abraço vai alcançar o coração de alguém que está precisando de Jesus. Toma, Senhor, a Cristolândia Praia Grande nas tuas mãos. Toma a Cristolândia São Vicente nas tuas mãos, e assim as demais 40 e poucas igrejas espalhadas pelo Brasil. Ali tem homens e mulheres que são seus e não nossos. Nos ajuda, nos capacita, nos dá recursos, nos dá condições, nos dá ânimo, nos dá alegria. Enche o nosso coração do teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos querer comer, nem que seja das migalhas da tua mesa, porque as migalhas da tua mesa são banquetes espirituais para a nossa vida. Toma-nos, Senhor, nesse dia. Ajuda-nos a compartilhar o teu evangelho. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém.
Meninos, vocês vão comigo, é isso? Gente, eu ia falar de outras coisas, mas não vou falar não, sabe, pastor? Eu ia falar de pão, mas é o seguinte, se você quiser ser um parceiro missionário, me procure aqui depois do culto, com R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, você pode ser um parceiro missionário, ou meu e do Paulo, ou do Robert, ou da Cristolândia Praia Grande. Mas o segundo desafio é que você faça a melhor campanha de missões nacionais. Não importa o recurso que você vai investir, porque missões é feito com a moeda da viúva. E o terceiro, vá até a Cristolândia. Nós queremos vocês pertinho da gente. Cristolândia Praia Grande, pertinho. Deu quanto tempo? 20 minutos? Não, irmãozinho? 20 minutos, pertinho, tá bom? Que Deus abençoe, me procure aqui no final do culto. Muito obrigada, igreja. Pastor, muito obrigado pela confiança. A gente precisa fazer um seminário de missões, né? Fazer um período aí, um mesinho, só missionário aqui, para pregando e contando os testemunhos que nos edificam tanto. E é isso, pessoal. Missões é a missionária, é o pastor e é vocês. São vocês. Cada um de nós amando e levando outras pessoas a Cristo. Não é só o drogado, o viciado, o satanista que precisa de Jesus. São todos nós. É o nosso vizinho, é o nosso parente, são nossos filhos, nossos netos. São aqueles que estão sem Jesus, amados. A gente viu hoje na IBD, falando sobre hábito viciado, e a gente viu que não adianta nada uma mudança sem apresentar Jesus. Uma mudança sem apresentar Jesus pode ter uma pequena melhora na vida dele momentânea, porém a eternidade ainda não está alcançada. E a gente precisa levar pessoas para a eternidade, como Jesus nos trouxe do lixo para a eternidade. Eu já me disponho também, missionário, qualquer dia que quiser marcar um sábado, eu ir lá contar o meu testemunho lá na Cristolândia, que o meu testemunho também é de recuperação, é da ação de Jesus na nossa vida. Então, só combinar, só falar que eu estou indo lá. Como eu disse, nossos compromissos, né, tem que ser os da igreja e os do reino em primeiro lugar. Então, pode marcar que a gente já vai. E eu queria pedir a bênção de Deus para a nossa semana, que o amor de Deus esteja conosco, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que as consolações do Espírito Santo estejam conosco. E que nós sejamos missionários. A partir do momento que a gente pôr o pé para fora, a gente entra no nosso campo missionário, que é o mundo lá fora. Eu e cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Em todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Dos braços deste amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Deus abençoe, meus queridos.